Ok, tá gravando? Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje eu vim fazer um review de 1 ano de namoro. Pra quem pensava que ia morrer sem nunca ter conhecido o amor de verdade, eu estou muito bem. Na verdade, eu pensava que ia morrer rodeada de 10 gatos. Então, amor de verdade eu ia ter. E eu ia ser muito feliz. Eu, na verdade, já tinha aceitado e eu não via isso com maus olhos, sabe? Ser a titia da família e nunca ter casado, nunca ter feito nada, nunca ter namorado, pra mim já era uma realidade que eu tinha aceitado fazia muito tempo. Mas daí eu conheci o meu namorado e deu tudo certo. Aqui estamos, 365 dias. 366, porque foi um ano bissexto. Então, eu estou surpresa. Surpreendida em vários aspectos. Mas vamos lá, né? Porque vamos por partes. Existem certas coisas que eu gostaria de destacar. Que antes de ter um namoro, a minha vida amorosa era nula. Então, essa é a minha primeira experiência de relacionamento a longa data que eu estou tendo. E o que me inspirou a fazer esse vídeo? Na verdade, eu queria ter feito um vídeo falando sobre a experiência de namorar sem nunca ter namorado antes, mas recentemente eu vi um vídeo sobre uma pessoa, uma mulher, que ela chegou aos 40 e tantos anos e nunca teve nenhuma experiência amorosa, nunca beijou nem nada. E eu pensei, poxa, eu me senti tão identificada. Poxa, que irônico, né? Você cumpriu 1 ano de namoro, a primeira coisa que você pensa, depois de ver um vídeo desse, é, poxa, é isso aí o que eu sinto. Mas isso é verdade, porque eu cheguei aos 25 anos pensando que eu nunca ia beijar na boca. Que interessante, né? Que triste, não sei. Existem vários aspectos da minha vida que fizeram eu chegar a tal ponto. Então, eu entendo que possa parecer um pouco paradoxo, mas o fato de eu estar namorando nunca foi planejado na minha vida. Não é que nunca foi planejado. Eu cheguei numa etapa da minha vida em que eu desisti do amor. E foi aí onde eu encontrei o amor. Olha que interessante. E justo quando eu buscava bastante por esse sentimento, por ter essa experiência, eu tive as minhas maiores decepções. Pois é, meus queridos. Então eu queria compartilhar um pouco sobre a minha experiência. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida amorosa antes de tudo isto, antes de encontrar o meu namorado e falar alguns pontos interessantes. Bom, desde pequena eu idealizei muito o amor, mesmo que eu não falasse muito. Então eu lia, por exemplo, Crepúsculo, então eu imaginava que a forma como eu fosse encontrar a pessoa da minha vida ia ser um momento muito especial, ia ser uma pessoa única, ia ser do tipo de pessoa que você entrasse num quarto e todo mundo ia ficar olhando pra essa pessoa porque é extremamente atrativo e blá 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 blá. Não. Além do mais, eu estava inserida num ambiente religioso. Então, além de eu ter expectativa de que fosse se criar um momento mágico, eu tinha princípios cristãos pra isso. Mas bem um viés mais do que cristão, eu ia dizer bem de crente mesmo. Eu esperava que fosse algo respeitoso com Deus. Eu esperava que, depois de orar, de uma forma muito milagrosa, a luz divina ia cair sobre a cabeça do cara e eu ia saber que era essa pessoa. Isso aconteceu? Nunca aconteceu. Eu ficava orando todas as noites durante um longo período da minha vida para encontrar o amor. E a única coisa que eu encontrava era decepção traz decepção. Ironicamente, eu só fui encontrar um amor depois que eu já não me considerava uma pessoa religiosa, deixei isso de lado e eu já desconsiderava. Pra tomar certas decisões da minha vida, eu não ficava perguntando pro Senhor, Senhor, é o seguinte, esse fulaninho aqui é bom? Esse fulaninho aqui não é bom? Pois é, porque quando eu perguntava pra Deus, ele não respondia. Então eu pensava que tinha alguma coisa de errado comigo, porque eu estava ali na igreja vendo os testemunhos das pessoas e todo mundo falava, nossa, quando essa pessoa entrou no quarto, eu soube que era ela. Ai, quando vi... É engraçado, sempre quando eu vi o testemunho das pessoas na igreja, sempre pessoas falando sobre... Quando viram X pessoas, souberam porque era a pessoa mais linda do mundo. Ironicamente, é sempre pessoas muito bonitas. Incrível, né? Só vi o... Só vi o pessoal se apaixonando por causa de aparência. Eu não tô dizendo de forma pejorativa, tá? Não entenda errado o que eu estou querendo dizer agora.
Mas eu achava muito, muito engraçado que a maioria das experiências de pessoas que encontravam o seu amor dentro da igreja, quando elas davam testemunho delas, sempre as pessoas falavam: nossa, eu achava essa pessoa tão linda. Muitas das vezes eram pessoas que eram tão bonitas quanto o seu interior, quanto a parte exterior. Então, eu não sou a pessoa mais adequada para ficar falando sobre como as outras pessoas precisam viver os seus sentimentos. Mas isso também fez com que eu me sentisse um pouquinho menor, porque eu sempre fui uma garota muito simples, né? Eu nunca me importei muito com esse aspecto físico meu. Eu nunca fui muito vaidosa, eu nunca fui muito cuidadosa nesse aspecto. Então, muitas vezes eu pensava que se alguém se atraía pelo meu aspecto físico, estando na igreja, ia ser um milagre. Porque em comparação com as irmãs da igreja, eu não era nem um pouco arrumada, eu não era nenhuma pessoa delicadinha, eu não tinha o aspecto das meninas que costumavam ter a admiração dos irmãos, sabe? E eu não tô falando de forma pejorativa, por favor, não entenda dessa forma. Então, eu tinha uma relação um pouco complicada com a percepção do amor. Além do mais, eu tinha um gosto muito específico para pessoas. Eu sempre gostei de pessoas inteligentes. Ou, no mínimo, pessoas que tinham uma personalidade interessante. O que eu quero dizer com interessante? Porque é uma palavra que pode significar muitas coisas. Pessoas que falassem muito bem. Eu sempre gostei de gente que tinha oratória boa. É uma coisa... Agora que eu paro pra pensar, todas as pessoas que eu conheci que eu gostei eram pessoas que sabiam se apresentar, que tinham um mínimo de expertise pra se relacionar no meio. Eu acho isso incrível, é algo que me chama muito a atenção. Eu não estou querendo dizer que eu gostasse de pessoas extrovertidas, isso é diferente. Eu gostava de pessoas que sabiam como se comunicar. Até porque meu namorado, ele é introvertido, mas ele fala muito bem. Eu acho isso tão atrativo. E não, eu não gostei... A maioria das pessoas que eu gostei não eram exatamente pessoas muito bonitas, ou pessoas dentro do padrão de beleza. Então, até certo ponto eu pensava, poxa, eu não estou dentro do padrão de beleza. Fulano também não está dentro do padrão de beleza, então em algum momento a gente vai se olhar e pensar, poxa, estamos feitos um para o outro. Não. Não acontecia. Além do mais, olha que engraçado, eu tinha pânico de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Porque parece muito esquisito, né? Eu tinha pânico de ter toque, uma espécie de contato físico romântico com uma pessoa, mesmo que eu gostasse dessa pessoa. Era muito esquisito, porque eu tinha muitas questões pessoais para ser resolvidas. Era muito óbvio. E, na verdade, eu só orava pra Deus e dizia, Deus, tira isso de mim. Eu quero dar uns beijinhos sem ter um ataque de ansiedade. Nunca aconteceu. Eu vou abrir um parênteses aqui, falar sobre uma experiência pessoal minha. Teve uma vez... Normalmente, eu era a pessoa que falava sobre meus sentimentos quando eu gostava de alguém. Eu chegava na pessoa e falava, olha... Eu tenho esse tipo de sentimentos por você. Eu não espero que você corresponda, nem nada. Ou às vezes eu falava de forma casual. Ah, sabia que eu gostava de você? Sim, aconteceu. Eu era desse tipo de pessoa. Ainda sou. Na verdade, eu gosto de falar sobre meus sentimentos. Muitas vezes eu colocava na minha cabeça que não tinha nenhum problema eu manifestar isso. Às vezes eu demorava, às vezes eu não falava. Mas na maioria das vezes eu cheguei a manifestar pra pessoa que eu tinha certo tipo de sentimentos. Mas, em uma ocasião, a X pessoa, ela foi a primeira em falar comigo, não eu. E era correspondido, tá? Então, essa pessoa se aproximou e falou, olha, eu gosto de você, sabe? Eu acho que você é um bombonzinho, você é uma pessoa muito legal e tal. E eu disse, olha, posso te dar uma resposta amanhã? Sabe o que aconteceu? Eu tive um ataque de pânico. Só de imaginar essa pessoa que eu gostava, tá? Não é que eu não gostava dessa pessoa, era correspondido, tá bom? Só de imaginar essa pessoa me dando um abraço, um beijinho, tendo uma aproximação física um pouquinho mais intensa do que eu costumava ter com as pessoas ao meu redor, eu tive um ataque de ansiedade. Me dava pânico. E sabe, não foi a única ocasião em que isso aconteceu.
Mas eu não vou ficar dando muitos detalhes, tá? Não, não preciso falar sobre isso agora mesmo. Vamos deixar o passado no passado. Mas, se tiver outra ocasião pra eu falar um pouquinho mais sobre essas experiências, eu acho que eu vou falar sobre isso, porque tem certas coisas que não tem problema a gente expressar. Às vezes é só anécdotas. São só anécdotas que a gente pode compartilhar de vez em quando e tirar alguma lição disso. O que era muito óbvio é que eu precisava de uma ajuda profissional e no lugar de entender melhor o que estava acontecendo dentro de mim, eu jogava nas mãos de Deus e dizia, por favor, me ilumina, me mostra o que eu tenho que fazer, quem é a pessoa correta, como eu tenho que me comportar, mas nunca acontecia. Nunca acontecia. Pois é, né? Então, depois de um tempo, né, quando eu vim aqui pra Espanha, além de eu rever alguns princípios pessoais meus, além de eu começar a ver, depois de eu ter sido rejeitada também, porque quando você se declara, você é rejeitada umas quantas vezes. Depois de ter sido rejeitada, depois de começar a ver a vida com outros olhos, eu deixei a religião de lado e também algumas ideias que eu tinha com relação ao amor também deixei de lado. Sabe? Aquela visão muito romântica de como seria viver o amor não existia mais. E eu desisti de encontrar a pessoa. Eu já tinha uns 20 e poucos anos. E eu disse, sabe o quê? Tudo bem, vamos morrer sozinha, não tem problema não, sabe? E engraçado que quando eu tava na igreja, sabe, as pessoas perguntavam sobre isso. E eu me sentia muito pressionada pra encontrar, porque além de eu querer, eu tentava e não conseguia. Então, quando eu já não estava rodeada daquele ambiente, que as pessoas não me cobravam disso, eu senti um alívio. Eu passei anos sem não ter nenhum interesse romântico de verdade e eu achei a melhor coisa do mundo. Até que eu chego aos meus 25 anos e tenho o primeiro rolo da minha vida. Eu vou dizer uma coisa pra você. Não. Sabe quando as pessoas... Engraçado, quando eu não tinha nenhum tipo de relacionamento e eu perguntava para as pessoas que tinham namorados e namoradas como era a sensação, conselhos que eles podiam me dar, as pessoas sempre diziam, você não tá perdendo nada. É melhor você não experimentar nada do que você ter decepção. Essas pessoas tinham razão. Elas tinham um fundo de razão. Às vezes elas falavam isso só pra deixar você mais tranquilo, pra você não se sentir menos... pra você não se sentir pior. Mas, no fundo, tinha algo ali que era verdade. Quando eu tive esse rolo, aos meus 25 anos, eu passei por uma situação bem... que eu posso resumir dessa forma, sabe? E eu conheci essa pessoa, eu pensei, poxa, que legal, essa pessoa é muito interessante, temos muitos interesses em comum, parece um cara divertido, uma pessoa legal. Gente, eu vou contar uma coisa pra você. Depois de eu ter dado meu primeiro beijo com essa pessoa, um beijo de língua, uma semana não, 2 semanas, eu fui trocada pela sua ex. Assim, eu fico sem palavras, que parece assim... que eu acho engraçado que essa pessoa chegou a manifestar o quanto ela gostava de mim, que tava impressionada que eu era muito legal, que eu era uma pessoa incrível, que eu não parecia ser uma pessoa tóxica. Eu nunca fui, na verdade. Assim, eu tenho aspectos tóxicos sobre a minha pessoa? Tenho, não vou ficar negando, eu não sou perfeita. Mas quando se fala desse tipo de relação, eu sempre olhei pra mim mesma e disse, Heloísa, esse tipo de atitude você não vai ter. Então, mesmo que eu nunca tivesse tido um relacionamento, eu olhava pro relacionamento dos demais e eu já sabia o que eu não ia fazer, o que eu não queria pra minha vida. Então, fulaninho, vamos chamar ele de Voldemort. Voldemort, ele chegou pra mim e falou, nossa, eu gosto muito de você é muito legal. Gosto muito do seu jeito, você é incrível, eu vou te dar um beijinho, eu sei que é o seu primeiro beijo, então eu vou fazer com que isso seja especial pra você. Beleza, me tratou ok durante o primeiro tempo, aí depois de 2 semanas, ele disse, desculpa, sabe, é que eu voltei com a minha ex. Isso aí, nossa, foi como um soco no meu estômago. Eu sou um pouquinho trouxa, né? Porque eu continuei com a amizade. Eu, no lugar de dizer, olha, melhor a gente se afastar a partir daqui, que vai dar tudo certo. Não, eu continuei com fulano. Eu continuei no sentido de sendo amiga. E a pessoa, quando percebeu que eu era boa demais, quando você é bom demais, a pessoa se aproveita, né? Quando eu percebi, por exemplo, eu pedia favores, eu fazia favores.
quando precisava de ajudar em X coisa, eu estava lá prontamente pra ajudar, apesar da pessoa ter me chutado de uma forma tão humilhante. E sabe o que aconteceu? A ex dele chutou ele de novo. Foi incrível, é muito bonito. Então, depois de eu ter tido essa experiência, eu disse, sabe o quê? Eu não quero passar por isso outra vez. Não quero. Pra quê? Pra que viver esse tipo de coisa ruim? Não. Se for pra viver o amor, eu quero viver o amor de verdade. Eu não quero ficar passando por humilhação e correr o risco de ficar me expondo pra essa pessoa, sabe? Não. E me afastei. Nisso, coisas acontecem. Conheci o Jorge. O Jorge é o meu namorado. Quando eu conheci o Jorge, eu estava na expectativa de conhecer amizades. O que eu mais estou precisando agora mesmo, e o que eu mais precisava depois de ter chegado aqui na Espanha, era ter amigos. Então, quando eu conheci uma pessoa que era da minha idade e tinha alguns interesses em comum comigo, eu me sentia muito feliz. Então, eu tava pensando, poxa, finalmente eu tenho um amigo com quem compartilhar umas coisas. E o Jorge, ele gosta de fazer algumas atividades que eu também gosto de fazer. Então, eu chamava ele pra gente fazer uma que outra coisa, juntos, como amigos. Depois, com o tempo, você vai percebendo, poxa, essa pessoa tem esses aspectos, essa pessoa é isso, é aquilo, você começa a ver, começa a analisar coisas que naturalmente vão aparecendo na sua cabeça. Eu não precisava ver o Jorge como um possível namorado, mas foi algo muito natural, porque a gente tem conversas que fluem, apesar de às vezes eu tenho uma dificuldade na hora de me expressar, porque o espanhol não é a minha primeira língua. Ele sempre foi muito paciente comigo. Então, naturalmente, a gente foi se aproximando. E eu fui pensando, poxa, pode acontecer. E uma vez mais eu decidi me arriscar e eu pedi o Jorge pra ir no encontro comigo. E eu disse, tá, tudo bem. E desde o nosso encontro que a gente teve, a gente tá junto até hoje. E o que eu posso dizer é que valeu tanto a pena ter passado por todas essas coisas. Eu não me arrependo de ter passado tanto tempo sozinha, de nunca ter concretizado nada, porque de todas essas experiências, ou falta de experiências, eu pude aprender coisas que agora, aplicando no relacionamento de verdade, fizeram com que tanto o Jorge como eu, nós tivéssemos uma relação muito saudável. Engraçado, eu vejo as outras pessoas falando sobre seus relacionamentos e eu me pergunto, gente, isso não acontece com o meu namorado comigo. E eu tô falando de coisas negativas. Por exemplo, ciúmes, sentimento de posse. Existem muitas pessoas que também cobram muito dos seus parceiros e parceiras. Eu nunca senti que eu fui cobrada de nada. E também eu não sinto que eu cobre nada do meu namorado. Então, existe esse sentimento de cumplicidade tanto da parte dele como da minha, que eu só aprendi tendo todas as experiências que eu tive anteriormente. Ou como eu disse, a falta de experiências. Ironicamente, meu namorado também nunca teve nenhuma namorada. Ele só teve um rolo, assim como eu. Eu esperei, não da mesma forma, mas ele só teve um rolo que também nunca se concretizou, sabe? Era uma pessoa que não queria exatamente assumir nada com ele, que era algo muito parecido com o que eu vivi. Então, a gente já teve esse momento de cumplicidade entre ele e eu. E a partir desse entendimento que nós tivemos, já tinha um outro ponto de conexão. Tanto das coisas que ele não viveu, quanto das coisas que ele viveu, ele pôde aprender coisas e a gente aplica no nosso relacionamento. Então, tem muitas coisas que a gente tá aprendendo um com o outro. E engraçado, agora que eu paro pra pensar, não ter tido relacionamentos faz com que a gente tenha um relacionamento muito saudável. Muito saudável. Muito mais do que eu poderia imaginar que fosse saudável. E é muito bom. É muito bom porque eu sempre ouvia pessoas dando conselho, não, você tem que fazer isso, você tem que se vestir de tal forma, você tem que falar de tal forma, você tem que
tratar os amigos, amigas, dessa forma para que isto funcione. Não. Eu faço as coisas do meu jeito e funciona. Ele faz as coisas do jeito dele e funciona. A gente nunca teve uma experiência de um relacionamento anteriormente e dá tudo certo. Não existe regras. Não existe preconceito da parte dele, também não existe preconceito da minha parte. E se a gente quer falar sobre qualquer tema, a gente consegue. Não existe uma limitação vindo nem do lado dele, nem da minha. Isso é muito bonito. Então é isso. Espero que você tenha um ótimo dia. E tô indo embora. Tchau!